Estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, hoje falando sobre cegueira, e vamos continuar o nosso bate-papo com o convidado de hoje, o oftalmologista Nilzimar Pinheiro. Doutor, nós estávamos conversando aqui na hora do intervalo e surgiu inúmeras dúvidas aqui na produção mesmo. E aí eu lhe perguntei, por que a pessoa é acometida com glaucoma? Por exemplo. O que acontece? Ela é premiada, como o senhor falou realmente? Dentro da classificação do glaucoma, você tem os glaucomas ditos primários e os glaucomas ditos secundários. O que significa isso? O glaucoma primário é aquele glaucoma essencial. Você não sabe dizer por que ele acontece. Ele aparece simplesmente, como eu disse, fatores de risco, aumento da pressão, história familiar de glaucoma, raça negra, pessoas que têm miopia acima de determinados graus. O diabetes também tem uma proporção de pessoas portadoras de glaucoma entre os diabéticos maior do que na população geral. Enfim, então o glaucoma mais comum, o glaucoma do dia a dia no consultório, é o chamado glaucoma primário. É esse glaucoma que a gente não sabe, a medicina não sabe dizer por que ele acontece. Tem um cunho genético, com certeza. Esse talvez seja o futuro da medicina passa pela genética, você diagnosticar antes do glaucoma aparecer, que a pessoa tem a propensão genética, pode ajudar. Você viu o exemplo recente da Angelina Jolie. Ela se utilizou da genética para fazer a opção de remover os 2 seios, porque ela sabia que a chance dela de ter câncer de mamas é muito grande. Então isso pode ser o futuro da prevenção, não só nas doenças do olho, mas nas doenças de uma forma geral. Então o glaucoma ele pode causar cegueira, sim? Sim, o glaucoma tem uma questão muito interessante. A gente fala do termo de divulgar, mas não é interessante para quem é portador de glaucoma, obviamente. Então é uma doença que tem uma prevalência alta, como eu disse, 1 a 2% da população ativa do Brasil, dos adultos do Brasil, representaria até 3 milhões de pessoas. Isso daria uma Manaus e meia toda de portadores de glaucoma. E o que é triste disso tudo é que provavelmente metade dessa gente não sabe que tem glaucoma. E a metade que sabe tem um percentual ainda elevado de pessoas que não fazem um tratamento e um segmento adequado. Então a gente precisa caminhar na direção de prevenir mais, tratar mais, conscientizar as pessoas. As pessoas associam glaucoma logo, a primeira coisa que vem à cabeça, pressão ocular elevada, dói o olho. Não dói. A maioria absoluta dos glaucomas não tem nenhum sintoma. Preciso deixar isso bem claro. Então você que está me ouvindo, a única maneira, se você tem um caso na sua família de glaucoma, se você tem acima de 40 anos de idade, de diagnosticar o glaucoma, é indo no seu oftalmologista, pedindo para ele fazer o exame completo, que não é só a medida da pressão ocular. Ele passa pelo exame do fundo do olho, e quando você tem suspeitas de esse exame de fundo do olho estar alterado, você tem que pedir exames específicos para o glaucoma, para que você possa fazer o diagnóstico e a partir daí possa fazer o acompanhamento, que consiste basicamente na diminuição da pressão ocular. Ainda é o único mecanismo que a ciência provou que é capaz de deter a progressão do glaucoma, que é baixar a pressão ocular. Agora, saindo do glaucoma, vamos para o estrabismo. Essa doença não tratada pode causar cegueira ou perda de visão? Isso é muito importante porque a gente vai para a essência da prevenção. A essência da prevenção é o exame em crianças. Então você tem que examinar a criança até 1 ano de idade. Essa criança, o ideal é que ela já tenha sido examinada 2 vezes. Eu acho que todo mundo já ouviu falar do exame do olhinho. Hoje em dia tem exame do olhinho, da orelhinha, do pezinho, tudo que é pequenininho tem exame, do olhinho também. Então o exame do olhinho ele é feito ainda no momento do parto pelo neonatologista treinado. E se houver alguma dúvida, é encaminhado para um oftalmologista, porque pode prevenir doenças graves e pode prevenir até câncer ocular, uma doença chamada retinoblastoma, que quando diagnosticada precocemente pode significar inclusive a salvação não só do olho, mas da vida da criança. Então, falando de estrabismo, quando ele acomete crianças, é preciso que o acompanhamento seja feito o mais rapidamente possível. Por quê? Porque existem casos de estrabismo onde você tem um olho desviado e um olho que não está desviado. Ou seja, a gente chama de um olho que fixa e um olho que não fixa. Então, se esse olho que não fixa não é estimulado a tempo, até 7, no máximo 8, estourando 9 anos de idade,
esse olho que deixou de fixar, eu costumo brincar, falei isso outro dia para um paciente, existe uma estrada entre o olho e o cérebro. Essa estrada, se ela não é utilizada, o mato, vamos dizer, ele toma conta, e aí o caminho fica um caminho difícil de ser traçado. Então, se você utiliza um olho, comunicação do olho com o cérebro, essa estrada vai estar sempre sendo utilizada, ela vai estar sempre em manutenção e boa. Se o outro não é utilizado, aquele que é desviado, quando você pede para a criança olhar com ele tapando o olho bom, a visão está bem ruim. Então você precisa estimular precocemente isso para evitar que se instale uma doença chamada ambliopia. Daí a importância do exame precoce em crianças. E a criança é uma vítima ruim, porque ela não se queixa. Se ela tem deficiência em um olho só, ela se vira, ela vai para a escola, ela tira boas notas, e aí o pai só vai diagnosticar que tem problema no olho depois de 10 anos de idade, aí já não dá mais para prevenir. Entendeu? É importante a prevenção. E não só o estrabismo, porque às vezes a criança pode ter diferença de grau. Ela tem, a gente chama de anisometropia, um olho que tem um grau normal e o outro tem um grau elevado. Esse olho que tem um grau elevado, a mesma coisa, a estrada, o mato vai tomar conta da estrada. E aí não vai haver comunicação do olho com o cérebro, porque a visão, ela começa no olho, mas ela se processa no cérebro. Agora, saindo do estrabismo, vamos para uma das doenças que nós falamos aqui, que são uma das causas irreversíveis, que tem até um nome muito complicado, inclusive a ceratocone. Ceratocone, desculpa. Pode levar à cegueira, doutor? Olha, o que significa essa palavra? Eu acho que é importantíssimo a gente falar sobre ceratocone, por dois aspectos. Primeiro, é bastante comum. E segundo, as pessoas se alarmam, às vezes exageradamente. O ceratocone tem diversos estágios. Se você faz o diagnóstico precoce do ceratocone, eu tenho 20 anos já, mais de 20 anos de formado, já atuo como oftalmologista há 20 anos. Então, quando eu estava na residência médica, não se tinha muito o que fazer com o ceratocone. Você tentava uma lente de contato, quando não dava certo, tinha que partir às vezes para um transplante de córnea. Hoje não, hoje a gente tem recursos, a gente tem condição de parar até a evolução do ceratocone. Então, eu vou dar uma mensagem aqui. Se você tem criança em casa que usa óculos, que tem miopia ou que tem miopia associada com astigmatismo, peça para o seu oftalmologista fazer o exame para prevenir e diagnosticar precocemente o ceratocone. Tá? Esse exame é um exame simples, vai ser tirada uma medida da curvatura da córnea. Você vai verificar junto com a acuidade visual se essa criança tem tendência a desenvolver ceratocone, que geralmente se desenvolve na puberdade, geralmente a partir de 10, 11, 12 anos de idade. E um fato muito interessante, muito importante de lembrar, é que você que está me ouvindo, que tem filho, que tem alergia e que coça muito o olho, existe uma relação direta de causa e efeito entre a criança que coça muito o olho e o aparecimento do ceratocone. O que é o ceratocone? O ceratocone é quando a córnea, que é o vidrinho do relógio do olho, ela começa a entortar. E se você coça muito, ela entorta mais. Doutor, pena que o nosso tempo é curto, né? A gente encerra o nosso bate-papo por aqui, mas nós vamos ter outras oportunidades para realmente tirar essas dúvidas que parecem muito comuns, mas a gente acaba deixando passar realmente, passam despercebidos, digamos assim, e a gente vai levando, aí passa aquele período que a doença poderia ser reversível, né? Então, muito obrigada e até a próxima. Eu estou sempre à disposição, eu encaro isso como uma missão, eu que agradeço. Obrigada mais uma vez. E para você que está em casa, não saia daí porque nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho tem mais novidades e notícias sobre a nossa região amazônica, tudo que envolve saúde e bem-estar. Até lá.